Vamos lá, mais uma vez, eu vou estar fazendo a recapitulação aqui para vocês, pessoal. Então a gente fez uma página que precisa ser logada, tá? Precisa estar logado para poder ter acesso a ela, que vai ter o login required, tá? E aí o que que acontece? Aqui, se o usuário não tiver logado, ele vai ser mandado um redirecionamento para a view de login view, tá? Que está dentro da URL. E aí assim que ele está logado, aí a gente vai poder ter o contexto do request, para poder pegar os usuários, os dados do usuário que está dentro do request, e aí mandar para a template chamado home.html. A view de login existe alguns passos, né? Tem dois passos e dentro de cada passo existe outros pequenos passos. O que, que é? Vai ser o primeiro passo vai ser quando o usuário tentar logar, que é o formulário, e quando a página for gerada, tá? Então, basicamente, essa daqui que vai ser gerada, quando a gente entrar na template de view, na URL de login, vai ser lá autenticação barra login, ele vai tentar bater aqui, não vai ter nenhum request post, e aí ele vai vir para cá. Tá, então vai vir com o formulário vazio e aí a gente pode entrar aqui. Aí quando a gente for gerar novamente o login view, quando a gente dá o submit ou login, aí ele vai entrar aqui no request post, vai aparecer o formulário, né? E o que não vai aparecer, na verdade, o formulário não vai aparecer. Os dados do request.post vai ser inseridos dentro do formulário para a gente fazer a higienização desses dados, tá? Então aí o que a gente faz? A gente consegue pegar o username e o password já higienizados e aí a gente pode checar aqui se esse usuário existe, né, dentro do banco de dados, né? A gente checa se o usuário existe baseado no request. E aí ele vai retornar se existe ou não, né? Se a gente der um print nesse user aqui, ele vai trazer o nome do usuário, tá? E se o usuário não existir, baseados nos valores que a gente passou aqui, ele vai retornar none, vai retornar nada, tá? Então, se ele retornar nada, ele não vai entrar nessa condicional aqui e vai dar um refresh mandando para cá, tá? Porque não passou, vai mandar para cá novamente para você tentar passar esses processos tudo de novo. Aí o que, que ele vai fazer? Passou pelo processo, o usuário existe, que ele vai fazer? Ele vai pegar esse usuário e vai fazer ele criar, baseado nessa função de login, criar um Session ID para você ter um acesso dentro das páginas que precisam ser autenticadas. Aí ele faz o redirecionamento para a página home, que é essa daqui, e aí a gente pode fazer o que a gente necessita, tá? Às vezes até retornar alguns dados baseados no user, né, que a gente fez o login, tá? A gente fez a autenticação, tá bom? E aí a gente precisou fazer o logout, né? Sair da página para poder entrar com outro usuário. E aí a gente criou uma outra view chamada logout, onde deleta aquele session ID, tá? E deixa a página livre ou usuário anônimo novamente. Beleza? Então, esses aqui são os passos do fluxo da autenticação básica. Existe muito mais, a gente pode até fazer algo bem mais detalhado, tá? Então, no projeto que a gente for criar, na parte de autenticação, a gente vai deixar um pouco mais elaborado para você ficar um pouco mais aí confortável com a parte de autenticação, tá? Mas o pulo do gato aqui, pessoal, é entender esse fluxo, tá? É você entender esse fluxo aqui do login. Se você conseguiu entender a questão do login, aquele fluxo da animação que eu passei para vocês, vai ficar muito mais fácil entender, tá? Então estudem um pouco mais sobre a questão do Authenticate, que é só para poder checar o usuário se ele existe dentro do banco de dados. Não tem como checar um usuário que não existe, então você vai precisar criar o usuário primeiro. Você viu lá que a gente criou o usuário, para depois a gente criar esse Session ID, tá? Que é um tipo de autenticação. Beleza? Então, nos próximos vídeos a gente vai estar trabalhando no projeto aí, onde a gente vai trabalhar bastante com autenticação e com o usuário autenticado.